Achou que a semana após o Wimbledon seria meio morna? Achou errado! Temos alguns resultados bem interessantes para comentar nesta edição do podcast Quadra Principal. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e fique com a gente até o fim do vídeo. Hoje a gente já começa falando sobre WTA. Tivemos 2 torneios na última semana. No WTA 250 de Palermo, na Itália, a Qin Wenzheng conquistou o primeiro título de sua carreira. Vitória por 2-1 contra a italiana, tenista da casa, Jasmine Paolini. Placar de parciais de 6-4, 1-6 e 6-1. E a Zheng, que no ano passado venceu um WTA 125, que é como se fosse um Challenger. Dessa vez fatura aí um WTA de Elite. A Zheng que não vinha num bom ano, fez um 2022 muito bom, mas não vinha num bom 2023, agora conquista aí o título. Já em Budapeste, na Hungria, tivemos outro WTA 250, esse mega polêmico, principalmente naquele jogo da Zheng Shuai, em que ela desiste no meio da partida de estreia, por não ter mais condições psicológicas de prosseguir, depois de uma marcação muito absurda da árbitra, uma marcação de bola fora, ridícula, tenebrosa, e além de, claro, todo o péssimo comportamento do público no momento, que reagiu muito mal, a contestação da Zheng Shuai, né? Foi algo muito absurdo, muito triste, ela acabou abandonando ali no meio do jogo por não ter mais condições de prosseguir. Mas, falando de resultados, título para a jovem russa Maria Timofeeva, que foi eliminada na última rodada do quali, entrou na chave principal como lucky loser, e que lucky, viu? Que sorte, porque foi o primeiro torneio dela na Elite e de quebra ela já entra aí numa lista de campeãs logo no primeiro torneio, no torneio de estreia na Elite. Essa lista conta aí com nomes como a Angelique Widaya, a Tracy Austin, Petra Langrova, Katarina Srebonic e a Justine Henin. Placar de 6-3, 3-6 e 6-0 para Timofeeva no jogo contra a ucraniana Katerina Bind. Um jogo aí, Rússia contra Ucrânia, hein, Daniel? Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Realmente enganou-se quem achou que essa primeira semana pós o Wimbledon, né, pós Grand Slam, fosse monótona, né? Foi o que eu falei semana passada, né? Sempre tem coisa acontecendo, toda semana tem coisa acontecendo. Tivemos uma semana bem animada. Vamos falar desse começo aí desse bloco da WTA. É a chinesinha Qin Wenzheng, né? Ainda nova, né? 20 anos de idade. Você falou que ela ganhou ano passado o WTA 125 e ano passado ela chegou no final do WTA, né? Ela foi finalista em Tóquio, né? E agora ela consegue seu primeiro título do WTA. Ela tá tendo uma temporada de altos e baixos, eu diria, 2023, né? Que é para ser a temporada de afirmação dela. Ao mesmo tempo que ela fez semifinal no WTA 500 de Abu Dhabi, fez quartas no WTA 1000 de Roma, ela também conviveu com muitas lesões, né? Então isso também tem atrapalhado o seu crescimento, né, no circuito. Mas iniciou mês passado uma parceria com o técnico belga Wim Fissette, que já treinou Naomi Osaka, Angelique Kerber, Simona Halep, Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Sabine Lisicki e Johanna Konta. Então, o portfólio, o cartel desse treinador aí é de respeito, né? E já trouxe frutos aí, né? Já trouxe aí o seu primeiro título de WTA. Com isso, ela retorna ao top 25, né? Na 24ª colocação. E enquanto a Yasmin Paolini, né, chegou em sua terceira final de WTA, né, e ela foi campeã em Portoroz em 2021, e com a campanha ela voltou ao top 50, né, ocupando a 47ª colocação. Agora vamos para Budapeste, né, falar desse polêmico WTA de Budapeste, né, com a russa Maria Timofeeva, 19 aninhos, mais uma jovem aí, russa surgindo, né? A gente fala tanto das checas, mas as russas também, né? Quarta lucky loser a ganhar um torneio WTA na história, a primeira desde 2019. É a música da Britney Spears, né? Para os fãs da Britney Spears, né? She's so lucky, she's a star. She's so lucky, já vimos que ela é, né? Agora, se vai ser uma estrela, né? Só o tempo dirá. Né? E antes dela ganhar esse título da WTA, antes de jogar, né, seu primeiro título da WTA e conseguir esse feito, ela já vinha de 5 títulos de ITF, né? Um deles este ano.
E na chave principal, ela só ganhou apenas um jogo em 2 sets, contra a sua compatriota, Diana Schneider, na segunda rodada. Com essa campanha, deu um salto de 117 posições e agora é número 129 do mundo. Ela venceu na final a Katerina Bendel, né? Ex-Katerina Kozlova, né? Então, quem tá associando o nome era chamada de Katerina Kozlova. A ucraniana que chegou em sua segunda final da WTA, marcou mais um vice-campeonato, né? Ela que em 2018 foi vice em Taipei City, subiu da posição 100 para 77, e ela na segunda rodada derrotou a possante húngara Marisa Kieratov. Então agora vamos falar disso que aconteceu, né? Desse fato lamentável que aconteceu, né? Foi logo na primeira rodada, como você falou, uma bola claramente dentro. A árbitra francesa Morgane Lara, que já tem polêmicas no circuito, né? Desceu para olhar a marca e confirmou a bola fora. E aí causou uma revolta, e com razão, da chinesa, que já vem numa série negativa aí, vem numa péssima fase, né? Até já deu uma entrevista, né? Falando que de problemas, né? De saúde mental e tal. E aí teve a torcida lá, também pelo lado de ser um atleta da casa, né, uma tenista da casa, mas o fato mais lamentável, além da juíza, né, também foi da atleta, né, da Kieratov, que foi lá e apagou a marca, que foi claramente dentro, e aí a chinesa pediu o atendimento médico, não tinha condições psicológicas para seguir, acabou se retirando da partida, e assim que ela se retirou da partida, a Marisa Kieratov vibrou, né? Fez aquele espécie de vibrando, mostrando um total falta de esportividade, né? Por tudo que aconteceu. E a gente fala, no tênis o fair play faz parte do jogo, e ela não teve fair play nenhum. Após a partida ainda deu uma entrevista dizendo que não entendia porque a Shuai Zhang tinha feito tanta alarde a ponto de querer anular a decisão da árbitra e que criou problemas para si mesma. Aí no jogo seguinte, a ucraniana foi a justiceira do torneio, né? Não ganhou o título, mas foi a justiceira do torneio. Ganhou da Kieratov. E aí, né, com a repercussão negativa, porque isso viralizou nas redes sociais, o perfil do torneio no Facebook postou que, em um dos comentários lá, que a Shuai Zhang estava tentando manipular o mundo, né? Com a imagem manipulável, que não foi manipulável, foi a imagem oficial da WTA que viralizou, né? E aí, né, fecharam os comentários no Instagram, na página deles do Instagram, porque, né, foi um volume de comentários. E aí, depois da derrota da húngara, ela foi pedir desculpas, mas claramente lendo um script dizendo que respeita a Shuai Zhang como atleta, como pessoa. Mas claramente, na minha opinião, não vi sinceridade nenhuma, né? Ela é uma jovem ainda, 20 anos, mas ela já chega no circuito, né? Primeiro WTA também, mas chega já sem respeito do vestiário, né? A gente viu várias tenistas se manifestando, repudiando a atitude dela, a atitude da árbitra, a atitude também do torneio em si, né? Inclusive a Ellen Pérez, a duplista australiana Ellen Pérez, no jogo seguinte teve essa mesma árbitra no jogo dela, e ela também errou uma marcação de quadra, também absurda, mais ou menos no nível do que aconteceu com a Shuai Zhang. Você vê o nível dessa árbitra aí da francesa Morgane Lara, né? Então, lamentável, né? Uma pena pela Shuai Zhang, que é muito querida pelo circuito. A gente viu como ela é muito bem querida, porque várias tenistas se manifestaram, várias, né? E eu espero realmente que a húngara, que ainda é nova, a gente também não tô querendo condenar ela pro resto da vida, né? Mas que ela aprenda com isso. A tenista jovem já chega no circuito, 20 anos de idade, já chega no circuito já sem o respeito das atletas. E para mudar essa imagem vai ser difícil. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o caso. É isso, e que a Shuai Zhang consiga se recuperar, né? Ela já não vinha bem agora, então com esse acontecimento tornou tudo ainda mais difícil, mas que ela consiga se recuperar e volte a jogar bem. A gente sabe que ela é uma grande jogadora. Agora vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre Brasil nas duplas. Nossos duplistas estiveram em 2 finais de ATP neste final de semana. Marcelo Demoliner foi vice-campeão do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, ao lado do holandês Mathieu Middelkoop.
o Demo foi derrotado pela dupla da casa, formada por Stan Wawrinka e Dominic Stricker, placar de 7-6 e 6-2 na final. Já no ATP 250 de Bastad, na Suécia, não confundir Gstad com Bastad, Rafa Matos e o português Francisco Cabral também ficaram com o vice-campeonato, após uma grande campanha, derrubando os cabeças de chave número 1 e número 3 ao longo do campeonato, mas na decisão, derrota para a dupla do equatoriano Gonzalo Escobar e do cazaque Alexander Nedovissov, duplo 6-2. Rapaz, a gente perdeu a oportunidade de falar de 2 títulos de duplas, como a gente fez na temporada de grama, né? Quando Luiz Stefani e Marcelo Melo venceram, né? No mesmo fim de semana, a Lu venceu em Berlim e o Marcelo Melo venceu em Halle, ambos na Alemanha, né? Coincidentemente. Foi legal a final de Gstad, né? Porque foram contra os suíços, né? Stan Wawrinka e Dominic Stricker, e a quadra tava lotada, né? Raramente a gente vê isso num jogo de duplas, né? Normalmente jogos de duplas são mais esvaziados e tal. Então a quadra tava lotada para torcer pelos suíços, infelizmente, né? Pelo Marcelo Demoliner, né? E pro seu parceiro, o holandês Middelkoop, né? Essa é a 5ª final que o Demo e o Middelkoop chegaram em ATP, né? 2 títulos e agora 3 vice-campeonatos. A segunda no final do ano pro Demo. Ele foi campeão de Marrakech ao lado do Andrea Vavassori. E com a campanha, o brasileiro subiu 9 posições. E voltou ao top 60, ocupando o 56º lugar. Mas como eles eram os principais cabeças de chave, né? Era a chance ali que eles tinham. A chave era uma chave boa, né? Perdendo a oportunidade aí de levantar mais um troféu. Já o Rafael Matos e Francisco Cabral, a dupla Cabra-Matos, né? Chegou em sua primeira final, né? Uma parceria, né? Parceria nova do brasileiro aí. Chegaram em sua primeira final de ATP. Infelizmente também perderam duplo 6-2, né? Então foi um jogo que não foi nem tão competitivo assim. O Rafa sobe 2 posições, tenta aí recuperar terreno, né? É o número 47 do mundo. Vamos ver que os brasileiros que essa semana jogam mais um torneio, vamos ver como eles se saem nessa gira aí de saibro, né? Na Europa, nesse verão europeu de saibro. Isso aí, o Wawrinka não é qualquer coisa em duplas, não. O Wawrinka é campeão olímpico de duplas. Ganhou o ouro ao lado do Federer em Pequim. Só pra gente relembrar aí. Tem uma carreira... Não é a principal, claro, mas tem uma carreira até que interessante em duplas. E agora, Daniel, pra gente fechar essa edição do Quadra Principal, bora falar sobre os torneios da ATP em simples. Foram 3 torneios na última semana. Adrian Manarino conquistou o título do ATP 250 de Newport, o último torneio de grama da Elite na gira. Terceiro título do francês na carreira em 13 finais. Na decisão, Manarino bateu o jovem americano Alex Michelsen por 6-2 e 6-4. Tivemos título argentino no final de semana. Pedro Cachin ganhou o ATP 250 de Gstad com uma vitória de virada na final, placar de 3-6, 6-0 e 7-5 contra o espanhol Albert Ramos Vinholas. Mas quero destacar aqui a bela vitória que o argentino teve na segunda rodada, batendo aí o cabeça de chave número 1, o Roberto Bautista Agut, por duplo 7-6. Muito interessante essa vitória mesmo do Cachin. E, claro, a gente não pode deixar de falar de Andrei Rublev, o nosso destaque da semana. Ele faturou o seu 14º título de ATP, lá no 250 de Bastad, ao bater o norueguês Casper Ruud por 7-6 e 6-0. Uma final que era bem interessante, porque era o cabeça de chave número 1 contra o cabeça de chave número 2 do torneio. E, além disso, é legal a gente falar aí sobre a campanha do Rublev, que bateu o Alexander Zverev nas quartas de final, em sets diretos, e, em seguida, teve um jogaço contra o Francisco Cerúndolo, argentino, com 2 tiebreaks o jogo, placar de 7-6, 6-7 e 6-3. O Rublev deu uma sofrida aí para vencer o Cerúndolo. 5ª final do Rublev em 2023, 2ª conquista no ano. O Daniel, o Rublev, e a gente sempre fala isso, o Rublev sempre chega, sempre joga bem. Que falta para ele ter uma grande campanha em Grand Slam? Ele que tem aí 8 quartas de final, só que nada além disso. A gente espera ainda uma semifinal dele, quem sabe uma final. O que falta na sua visão? Bom, antes de responder sua pergunta, vamos passar aqui. Vamos fechar logo esses torneios de grama, né? Já acabou a temporada de grama oficialmente, mas ainda tem um. Sempre fica esse Newport aí perdido pós o Wimbledon, né?
E aí deu o Adriano Manarino, né? O cara que é a mistura de Zinedine Zidane com Chico Barney, né? Conquistou, como você falou, seu terceiro ATP, segundo na grama, ele foi campeão em Ayrton e Bosch 2019, né? E nesse ano chegou em sua segunda final, foi vice em Mallorca também na grama, né? Uma campanha que ele perdeu apenas um set para Jordan Thompson nas quartas de final, sobe 11 posições, retorna ao top 30, ocupando o 27º lugar. E ele venceu, né, na final o americano Alex Michelson, de 18 anos de idade, mais um jogador americano que vem do tênis universitário, né, da Universidade de Geórgia. Foi campeão júnior de duplas de Wimbledon e do Australia Open nas duplas em 2022. Começou o ano como número 600 do mundo. Antes dessa final de ATP, né, ele chegou em 2 finais de Challenger com o título nessa temporada. E a campanha ele derrotou Max Microes, James Duckworth, Mackenzie McDonald e o John Isner, né? O John Isner na semifinal. Foi um confronto aí de gerações, né? E ele começou o torneio como número 190, já está agora como número 140 do mundo. Então, olho em mais um jovem americano surgindo aí no circuito, né? Ainda mais nessa temporada aí que vai começar, temporada de quadradura na América do Norte, podemos ouvir falar neste garoto. E quero destacar também, Lucas, que nesse torneio a gente teve o retorno do sul-africano Kevin Anderson, que saiu da aposentadoria, né? 37 anos de idade, e ele fez uma boa campanha, viu? Chegou até as quartas de final, ganhou na estreia do canadense Gabriel Diallo, por 6-3, 6-2. Ganhou na segunda rodada do holandês Gilles Brouwer, por 6-3, 7-3. Acabou caindo nas quartas de final para o francês Hugo Humbert, 6-2, 6-4. Volta para o ranking mundial, né? Tomou seus primeiros pontos após seu retorno. Número 645 no mundo. E para quem começou a acompanhar tênis agora, vamos passar aqui rapidinho o cartel do Kevin Anderson. Tem 7 títulos de simples, sendo o último título justamente em Newport, em 2021. Foi finalista do US Open em 2017, foi finalista de Wimbledon em 2018, e após o Wimbledon ele atingiu seu melhor ranking, né? O 5º lugar em julho de 2018. Agora voando para a Europa, vamos falar dos torneios, né, de Gstaad e Bastad. Começando com Gstaad, Pedro Catin, né? Como você falou, eliminou o Roberto Bautista Agut ali na segunda rodada. Perdeu apenas um set no torneio, justamente na decisão, que ele teve que virar para cima do Ramos Vinolas. Primeiro título de ATP em sua primeira final. Saltou da posição 90 para a posição 49 do mundo, entrando pela primeira vez no top 50. Toda vez que tem um argentino de sucesso, a gente lembra que agora, nessa semana, a gente tem 6 argentinos no top 100 e agora não temos nenhum brasileiro no top 100. Lamentável isso. E aí a gente fala, né? Pô, às vezes a gente fica esperando um fora de série surgir, como surgiu o Guga. Mas eu prefiro muito mais até que você tenha, como a Argentina faz, 5, 6, 7 bons tenistas, ótimos tenistas, que vez ou outra podem chegar numa final de Grand Slam, pode até abocanhar um título, que aí você tá sempre vários jogando aí Grand Slams, do que a gente ficar sempre dependendo, sempre na expectativa de surgir um fora de série. Então, isso é trabalho, cara. O tênis argentino é um trabalho, não é um trabalho de hoje, é um trabalho de vários anos, de décadas. Então, tá aí, né? 6 argentinos no top 100. E desses 6 argentinos, o mais velho é o Diego Schwartzman, com 30 anos, né? Então, todos ali na fase dos 24, dos 22 anos, né? O Pedro Catin até um pouco mais velho, tem 28 anos de idade. Mas aí fica aí o registro, né? E quando a gente lembra de Gstaad em simples, a gente lembra de Thomas Bellucci, né? Bellucci que foi campeão 2 vezes lá em 2009 e 2012, né? Saudades Bellucci. Saudades Bellucci. Bellucci vai sair certamente. A gente poderia colocar ele como candidato ao título, né? Agora voando para Bastad, na Suécia, não confundir, certo? Então tá tudo certo. A gente teve a participação do Thiago Monteiro, né? Que chegou até a segunda rodada, venceu na estreia do Daniel Galan de virada e foi atropelado pelo Alexander Zverev por 6-1 e 6-0. Alexander Zverev, como você mencionou, que foi derrotado pelo campeão Andrei Rublev. Falando em Zverev, a gente teve essa semana a notícia de que o Ministério Público de Berlim solicitou uma emissão de uma queixa-crime contra ele por lesão corporal. E quem o acusa agora é Brenda Patea, não sei se assim se menciona o nome dela, mãe da filha do tenista alemão. Lembrando que ele já havia sido acusado de agressão por Olya Sharipova e inocentado em uma investigação interna da ATP. Além disso, a gente tem que lembrar que dentro de campo também ele tem alguns comportamentos lamentáveis. Só a gente lembrar da raquetada que ele deu na cadeira do ato ano passado, se não me engano, em Acapulco,
E o juiz até se livrou de ser acertado, né? Porque ele recolheu a perna. Então, mas vamos falar de coisa boa agora. Andrei Rublev, né? Respondendo essa pergunta, eu acho que, bom, se ele não enfrentar Djokovic, se ele não enfrentar Nadal, se ele não enfrentar Medvedev ou Alcaraz, talvez ele consiga, né, passar dessa barreira das quartas de final, porque realmente é um grande tenista. Pô, olha, o cara que já tem 14 títulos, né? 14 títulos em cima da carreira. Tem títulos no Saibro, tem títulos na quadradura. Então, é um cara muito consistente. Inclusive, ele tem, falando do Saibro, né? Ele foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo. E com essa vitória no torneio em Bastad, a porcentagem de triunfos do Rublev no Saibro em eventos ATP é de 66,7%. A maior dentre os seus compatriotas nessa superfície na era aberta. Então, ele é um tenista consistente. Realmente falta uma grande campanha em Grand Slam mesmo para coroar isso, né? Quem sabe vem no US Open aí, né? Mas sobre o torneio, né, os 4 primeiros cabeças-chave chegaram na semifinal, né? Curioso isso. E acabou dos 2 primeiros cabeças-chave chegando na final, um final entre 2 top 10, né? Até raro, né? A final de ATP 250 ser entre 2 top 10, que prometia ser uma grande final, né? Foi até no primeiro set, né? Em que o Rublev venceu no tie-break, mas o segundo set acabou sendo de domínio do russo, né? Acabou aplicando um pneu ali no segundo set. Até teve games duros e que o Ruud até poderia confirmar o seu saque, que o Ruud até poderia devolver uma das quebras, mas acabou que o russo conseguiu vencer todos os games no set e venceu por 6-0, coroando aí mais uma conquista. É um tenista que eu gosto muito, torço muito por ele, né? Para ele sair dessa barreira de quarta final. Ele que no confronto direto agora contra o Casper Ruud tem 5-2, né? 5 vitórias e 2 derrotas. Ele que tinha vencido os 4 primeiros confrontos contra o Ruud, aí o Ruud venceu os 2 seguintes e agora o Rublev vence a 5ª partida em 7 disputadas contra o Casper Ruud. Então, é o nosso destaque da semana, né? Uma final aí de WTA 250, né? Ou de ATP 250, que é uma final de 2 top 10, né? Então, deu aí o Rublev. Realmente, falta essa campanha de Grand Slam, porque é um tenista super consistente, tá aí no top 10 há bastante tempo, né? Um grande tenista. Tem um certo carisma também, né? Então, quem sabe aí vem no US Open essa grande campanha. Vamos ver, vamos acompanhar. É só o início dessa caminhada para o US Open de 2023. Logo, a temporada dos torneios de quadra dura nos Estados Unidos vai começar e você acompanha os detalhes, as informações, os resultados, semana após semana aqui no podcast Quadra Principal. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final desse vídeo. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. E até a próxima, galera. Aproveita, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Falou!